Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula de Direito Constitucional. É isso, né, pessoal? Na aula número 2, nós começamos a falar sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, o artigo 5º. Só para lembrar vocês, vamos recapitular aqui o artigo 5º e também o inciso 10, que foi o último que nós vimos. E depois nós prosseguimos aí do 11 em diante. Depois da vinheta, voltem aqui comigo. Pessoal, nós vimos o caput do artigo 5º na nossa última aula. Lembrando, né? Ó, artigo, certo? Quando a gente fala caput do artigo, é a cabeça do artigo, tá? É tudo aquilo, ó, que está escrito aqui no artigo. Então, esse é o caput, certo? Ó, caput. É a cabeça do artigo. O inciso 10, que nós vimos na nossa última aula, diz o seguinte: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material, moral, decorrente de sua violação. Isso foi o assunto da nossa aula de número 2, aula passada. Continuando aqui, vamos falar do inciso 11, né? Lembrando, incisos, algarismos romanos. Lembram disso? Diz o seguinte, ó, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, ou seja, sem autorização do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Veja que ele estabelece a inviolabilidade da casa, do domicílio da pessoa. Lembrando que o conceito de casa pode ser bastante amplo, viu, pessoal? Casa não é obrigatoriamente um imóvel que tenha sido construído como casa. Basta que a pessoa tenha aquele local como sua residência, como a sua casa, seja ele o que for, para que ele seja inviolável nesses termos. Veja que ninguém nela pode penetrar. Ao falar ninguém nela penetrar, nós estamos falando principalmente das pessoas em geral, não é? Mas principalmente de autoridades. Lembra que o artigo 5º prevê uma proteção para o cidadão contra os abusos do Estado? Então é nesse sentido, estamos falando de polícia, estamos falando de investigações, seja elas quais forem, de ordem judiciais. Então, asilo inviolável. Pode penetrar na casa? Não, mas há exceções. Quais são elas? Flagrante delito, está no momento de flagrante, um delito acontecendo na casa. Um desastre, não é? Ou para prestar socorro. O móvel está pegando fogo. Agora, por determinação judicial, é possível penetrar uma autoridade policial? É. Só que isso só pode acontecer durante o dia. Por ordem judicial, no horário noturno, não. Tá certo? Muito bem. Inciso 12, prosseguindo aí, né, pessoal? O inciso 12, pessoal, diz o seguinte: é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual. Aqui tem uma referência para ver a Lei 9.296 de... Bom, pessoal, o inciso 12 está aqui, diz que é inviolável o sigilo de correspondência e comunicações telegráficas, certo? Então, inviolável correspondência e comunicação telegráfica, telégrafo. Veja, de dados e das comunicações telefônicas. Veja que tem uma vírgula aqui, ó, isolando de dados e das comunicações telefônicas. Por quê? Porque diz assim, ó, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então vamos lá. É possível violar correspondência? Não.
Comunicação telegráfica? Também não. Agora, o último caso aqui, ó, é dados e comunicações telefônicas. Então, por ordem judicial, é possível sim interceptar ligações telefônicas, o famoso grampo, onde se escuta, vai se fazer uma gravação de uma comunicação telefônica que está acontecendo. A de dados são aquelas informações referentes ao serviço telefônico, dados como o nome da pessoa, proprietário da língua, etc., que podem ser requisitados via ordem judicial, tá certo? Então é possível. Agora, veja que tem uma limitação para essa ordem judicial. Na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. E é aqui, pessoal, que eu quero conversar com vocês sobre essa questão da lei regulamentar o procedimento para a concessão da quebra de sigilo. E é o que a gente vai ver aqui agora nessa lei, ok? Logo aqui abaixo mencionada, certo? A lei, pessoal, essa aí, ó, indicada abaixo, tá? Que é a Lei 9.296, ela é de 1996, tá? Olha que interessante, a Lei 9.296 de 1996. O que ela faz? Ela regulamenta o inciso 12, na sua parte final, né, do inciso 12, do artigo 5º, ou seja, exatamente a questão da quebra, né, da interceptação de comunicação telefônica de qualquer natureza. Para quê? Prova em investigação criminal e instrução processual penal. Agora, olha só, pessoal, não se admite a interceptação quando ocorrer algumas hipóteses. Por exemplo, a lei fala nos 3 incisos do artigo 1º em 3 hipóteses. Primeiro, não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal. O 2 fala, se a prova puder ser feita, obtida por outros meios disponíveis. E 3, o fato investigado constituiria infração penal punida no máximo, com pena de detenção. Claro, então daí se entende que só é possível interceptar se a pena prevista for de reclusão, apenas detenção, não. Pessoal, não se percam aí no estudo, porém, apesar de eu explicar tudo isso para vocês, ó, o que interessa inicialmente é o conteúdo desse inciso, tá? Ele é sempre importante e o conteúdo da forma como ele está escrito. Todas essas informações adicionais aqui, ó, elas são de alguma forma relevantes, mas nem sempre os concursos, aliás, na maior parte das vezes, vai exigir o conteúdo do próprio artigo, do próprio inciso. Mas é sempre bom entender um pouco mais, certo? Pessoal, o inciso 13 diz o seguinte: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Ou seja, o livre exercício de qualquer profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então veja só, aqui tem o direito, até aqui, nessa barra, e depois a limitação. Evidentemente, eu não posso exercer a profissão de engenheiro civil se eu não tiver uma formação e um registro, né, um registro no CREA. Ser dentista sem um registro no CRO, ser médico sem ter a formação em medicina, tudo que a lei exige, e ainda registro no CRM, atendidas as qualificações que a lei estabelecer, evidentemente, para não virar uma bagunça. Agora, há várias profissões de exercício livre. Por exemplo, cursos. Você pode ser professor de inglês porque é um curso livre, né? Contanto que não seja professor de escola pública, porque aí vai exigir a sua formação em letras, modalidade português e inglês ou inglês apenas, certo? Agora, há muitas profissões, pedreiro, encanador e muitos outros que você pode, nas profissões que você pode atuar sem ter uma formação específica. É uma questão de mercado, tá? Muito bem, youtuber, por exemplo, e digital influencer não precisa ter formação nenhuma acadêmica, né? Nem técnica obrigatória.
Inciso 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Veja, todos têm acesso à informação. Basta que você necessite dessa informação. Se for o caso, justifique qual é o seu interesse nela, se for o caso, e que você peticione aos órgãos públicos para a obtenção dessas informações. Agora, resguardado o sigilo da fonte quando necessário exercício profissional. Repórteres, né, que têm e divulgam matérias e que não são obrigados a revelar a fonte daquela informação, nem se forem intimados, obrigados pelo juiz. A Constituição garante esse sigilo, tá certo? 15. É livre a locomoção no território nacional, ou seja, qualquer pessoa pode ir e vir livremente em tempo de paz, porque em tempo de guerra pode haver o toque de recolher, fiquem atentos, tá? Olha, qualquer pessoa, nos termos da lei, pode também entrar no país, permanecer nele ou dele sair com seus bens. Não significa que ao sair com seus bens, ele não pague impostos sobre isso, tá certo? E paga, né? 16. Inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente. Reunião armada de caráter paramilitar, inclusive a Constituição proíbe, né? Olha só, sem armas. Locais abertos ao público, independente de autorização. Eu não preciso de uma autorização para me reunir pacificamente, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Por quê? Sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Digamos que nós estabelecemos aí numa associação que vamos fazer uma reunião a céu aberto numa determinada praça pública. É conveniente que eu comunique às autoridades, seja delegacia, prefeitura, para que outra reunião que queira frustrar a minha reunião não vá ao mesmo local e comece a interferir nessa reunião pública que eu estou fazendo. Aquele que comunicou à autoridade com antecedência vai ter preferência, prevalência sobre a outra, tá certo? É apenas para isso. A autorização não é necessária. Um aviso apenas pode garantir aí que se evite problemas, né? 17. Inciso 17, artigo 5º, hein, pessoal? É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. As milícias, certo? Proibido, tá bom? Liberdade de associar-se livremente, vedada de caráter paramilitar. 18, né? A criação de associações é na forma da lei, viu? E de cooperativas, elas independem de quê? De autorização do poder público, sendo vedada, ou seja, proibida a interferência estatal, ou seja, do poder público, do Estado, em seu funcionamento. Então, posso criar uma associação, dentro da lei, evidentemente, e de cooperativas, sem necessitar autorização. Agora, é necessário que eu tenha toda a documentação, a ata de formação, o registro dessa associação, né, nos cartórios e órgãos competentes e assim por diante, tá? Para a regularidade dela. 19, pessoal. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Então, olha só. A associação é livre e a criação das associações, né, permitidas em lei. Agora, para serem dissolvidas ou ter atividade suspensa, é necessário que haja uma decisão judicial. Então, a associação, criação é livre, sem interferência ou autorização estatal. Inciso 17. Agora, pode ser dissolvida? Pode. Pode ter atividade suspensa? Pode. No caso do quê? De uma decisão judicial. Mas veja que o inciso 19 trata a dissolução de uma maneira diferente da suspensão. Para a dissolução é necessário, que é o primeiro caso, o
trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? É quando não cabe mais nenhum tipo de recurso contra a decisão que determinou a dissolução daquela associação. Não cabe mais recurso. Então, o processo chegou ao fim, transitou em julgado. Agora tem-se uma coisa julgada. No caso da suspensão, não é necessário trânsito julgado. O juiz pode determinar que se suspendam as atividades enquanto o processo estiver em curso ou durante um período do processo, tá? E fica a atividade suspensa, embora não esteja ainda dissolvida a associação. E só será dissolvida se determinar a decisão judicial e transitar em julgado também, certo? Inciso 20, pessoal. Ninguém poderá ser compelido, ou seja, obrigado, né? Ninguém é obrigado a associar-se ou permanecer associado. Ninguém pode ser obrigado a associar-se a uma associação de bairro, seja lá o que for. É livre essa associação. E também não é necessário permanecer associado. E olha, tem mais uma coisa que implica, que decorre daqui. O fato de estar associado não obriga a pessoa a pagar, a pagar as contribuições que a associação achar que são devidas, tá certo? Ela pode até excluir o membro, mas não pode exigir esse pagamento, porque a associação é livre, tá certo? Contribui quem quer, participa quem quer. 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, olha aí o poder dado às associações. Elas podem, quando expressamente, ou seja, por escrito, o que eu acabei de falar está aqui, ó, tem legitimidade para representar seus filiados, judicial ou extrajudicialmente. E ainda o 21 falar que quando expressamente autorizados, ou seja, por escrito, as associações podem representar os seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Vários incisos sobre a associação, tá certo? Muito bem. Inciso 22, pessoal, que é garantir o direito de propriedade, a gente vai falar sobre isso, mas a gente vai deixar isso para a próxima aula, para que não fique aí muito embolado, muitas informações, e o que já tem aqui é legal para a aula de hoje, tá certo? Pessoal, tá gostando aqui das aulas do canal? Tá contribuindo aí para vocês? Nós estamos gravando por conta do concurso de oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Mas artigo 5º é exigido num monte de concurso, certo? É exigido concurso da Polícia Civil, é exigido no concurso da Polícia Militar, escrevente do Tribunal de Justiça e do mundaréu aí de concursos públicos espalhados. Então é importante, estudem sempre a Constituição e continuamente, de forma que vocês estejam com os artigos e os incisos na ponta da língua. Isso vai evitar que quando sai o edital daquele concurso que você tanto deseja, que você fique estudando um monte de matéria tudo de uma vez só. É isso? É isso então, abração para vocês. Espero vocês na nossa próxima aula. Ah, inscreva aí no canal, tá? Ative o sininho das notificações, porque tem vídeo aqui praticamente todos os dias para vocês. Abração, pessoal. Bons estudos.